resolva as medidas cabíveis sobre essa doença aí. Será que a festa é mais importante que o povo barretense? Só isso. Tá, obrigado pela sua pergunta. Eu quero dizer que a Câmara está promovendo esse debate com o intuito de passar todas as informações. Nós estamos cumprindo com um papel que é debater com a sociedade. Eu acho que a pergunta de todos aqui, todas elas são pertinentes, tá? Se tem alguém na mesa que queira responder, porque o que nós estamos fazendo aqui é fazer uma orientação, tá? Vocês podem ter certeza disso aí, que nós estamos fazendo essa orientação. Tem os palestrantes, os infectologistas, pessoas que é da área, respondendo a todas as perguntas que as pessoas que estão aqui presentes para estar tirando qualquer dúvida com relação ao assunto. Por exemplo, há 3 meses, hoje nós temos um caso em Barretos, de gripe suína. Quem é o responsável? É a gripe suína. Há 3 meses, estava no México. Presenciamos agora, foi presenciada 3 meses depois, em Ribeirão Preto. Então, é difícil falar quem é o responsável da gripe suína. É a própria patologia, é a gripe suína que está aí se propagando, né, se disseminando. É difícil você falar aquilo é o culpado. É complicado nesse aspecto. Agora, acho que é importante, como o objetivo dessa audiência pública é orientar a comunidade, como prevenir. Isso que é importante. Nesse momento, importante para nós, o objetivo dessa audiência é orientar a comunidade, mostrar como é que é a gripe H1N1, de que jeito ela transmite, como é que pode prevenir, né, se está doente, não ir na festa. Aí essa é a conscientização que a gente quer lançar para a comunidade. Agora, vou jogar um culpado, vou processar, eu acho que não cabe nesse momento. O importante é prevenir, tomar os seus cuidados, isso que é o importante no momento. Analiso que nenhuma autoridade está sendo omisso. Como eu falei para vocês, a Câmara tomou essa iniciativa e ninguém está sendo omisso. E como também disse, acho que o doutor Paulo ou o doutor Guilherme, vai na festa aquele que assim desejar ir na festa, né? Porque o contato, como foi passado aqui, é um contato de pessoas próximas, né? Então, a pessoa tem a livre iniciativa de ir ou não à festa. O amigo que fez a pergunta, obrigado pela sua colocação. Eu acho assim, que não é simplesmente investimento que a festa está fazendo, isso aí é o de menos. O que nós temos que preservar são vidas. Esse Jornal da Folha, que é do dia 19 de julho, já está mostrando que aqui no Brasil, pelo menos mais de 60 milhões de brasileiros já teria isso aí, tendo festa ou não, tá certo? Eu sou católico, eu frequento ou a Igreja do Rosário, ou 7h30 aqui na Catedral. Eu tenho o costume de ir lá na Igreja de Santo Antônio, tá certo? E também lá no Bom Jesus. Não é que eu sou pecador, não, é que eu gosto de, como é que chama? Eu gosto de ir quase todas as igrejas aí, tem amizade com os padres, então eu gosto de estar prestigiando a missa deles, porque eu vou mais pelo sermão. E tem outras igrejas que têm outras crenças. Em nenhum momento eu vi alguém falar assim, olha, vai paralisar o culto, tá certo? A gente, tá certo? Não vai paralisar nada. Por quê? Igreja é ambiente fechado, e alguém falou que iria deixar de ter missa, de parar um culto? Não. Então, quer dizer, se tivesse que pegar a gripe dentro de uma igreja, que é o caso que aquela que eu frequento, eu vou responsabilizar o padre por isso? Não. Eu fui na igreja porque eu quis ir lá. Está entendendo? Essa é a minha resposta que eu queria dar para você. Bom, doutor Paulo, deixa eu fazer só uma colocação bem rápida. As medidas de contenção para você tentar evitar, elas são praticamente impossíveis. Você teria que fechar a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Só para lembrar o número de pessoas que circulam nessa cidade, existe uma instituição da qual eu faço parte, que é o Hospital de Câncer de Barretos,
que presta um serviço ao Brasil e até ao exterior, porque o hospital está entrando forte na pesquisa, né? Vai fazer um serviço enorme à população e à humanidade, e quanto de pessoa que circula de fora que vem para a nossa instituição. Outro dia foi operado um paciente lá que está internado no nosso hospital, vindo do Paraná, com câncer de reto. Ele foi operado aqui. A família dele chegou, no pós-operatório, ele teve um episódio de febre, a família falou assim, ó, lá na minha cidade está 100% contaminado com a gripe suína. A gente ia falar, nós não vamos atender, você vai procurar outro hospital. Então, ele foi atendido, ele está internado lá, tá certo? Nós não temos como fechar a porta. Então, foi o que foi colocado. Infelizmente, essas doenças emergem, né? Principalmente a influenza, isso nós vamos ter que saber conviver com elas. E tomar essas medidas que estão sendo ressaltadas aqui de prevenção, na diminuição da transmissão. Tá certo? Eu acho que está muito bem colocado como a cidade se preparou e como a cidade está preparada para enfrentar. Tá certo? Só fazer uma parte em relação à questão que o Carlão do basquete fez, em relação ao número. O número absoluto, Carlão, do estado de São Paulo é o maior, porque é o estado mais populoso. Então, a hora que você divide pela população, ele acaba tendo uma incidência, ou uma prevalência, como quer que seja, mais baixa que os outros estados, menos populosos. E outra coisa, o número de mortes cresce muito de uma semana para outra, porque se você entrar no boletim, você vai ver que a maioria dos casos estão em investigação. Então, saem os exames, é assim, Caio, saem os exames e sai um monte de resultado ao mesmo tempo. Então, a população fica com aquela impressão que na última semana morreram um monte de gente. Hoje de manhã, eu ouvi uma entrevista do chefe, do superintendente do hospital, Emílio Ribas, que ele colocou o seguinte, nessa última semana, no pronto-socorro do Emílio Ribas, foram atendidos metade das pessoas que estavam sendo atendidas na semana anterior. Então, parece, ele falou, nós temos que analisar com muita cautela, mas sugere que a epidemia atingiu o seu ápice e pode ser que ela esteja caindo na cidade de São Paulo, onde é o epicentro do estado, que é São Paulo e Grande São Paulo. Então, provavelmente, mais uma vez, São Pedro está conosco, está chovendo, o clima está mais quente, então espera-se que realmente diminua a transmissibilidade dessa doença. Capitão Carlos, sua pergunta. Bom, antes de fazer minha pergunta, eu queria fazer algumas colocações que eu entendo que seja importante. Em primeiro lugar, eu quero dizer que está todo mundo de parabéns. Eu acho que o que tinha que ser feito está sendo feito por Barretos, por pessoas responsáveis, profissionais. Fiquei muito satisfeito com a palestra as palestras que eu ouvi aqui. E quero deixar bem claro uma coisa. Vou dar minha opinião como militar. Qualquer autoridade que falasse não pode ter a festa do peão, ou que falasse não pode ir para lá ou vir para cá, isso para mim é toque de recolher, nós não podemos retroagir. Foi muito bem dito aqui, cada um tem que ter consciência do que deve ser feito ou não. Eu acho que sim. Agora, por outro lado, se aconteceu o pior pós-festa e alguém não teve a orientação adequada, não foi omissão das autoridades, porque elas estão aqui, muito bem representadas por todos, inclusive pelo secretário da Saúde. Eu, por exemplo, não estou sendo omisso. Eu saí de casa às 6 horas, não tive tempo de almoçar, nem de jantar, desculpa ter chegado atrasado, mas estava em reuniões importantes, estou aqui para ter a orientação adequada, para poder levar para as entidades que eu trabalho, e bem como vereador também. Agora, eu quero fazer uma consideração, gente, porque a minha vida toda eu lidei com massa. Como comandante da Polícia Militar, tive o prazer, por 6 anos, de comandar o policiamento da Festa do Peão. Conheço muito bem como é a Festa do Peão, como que é o parque. E tem uma coisa que eu queria fazer essa pergunta para a doutora Vanessa. Será que não seria importante que, por exemplo, na semana que vem não vai ter aula, nós vamos receber cerca de 800 mil pessoas. Eu vou jogar um número matemático pequeno para se entender melhor. Imaginemos que nós tenhamos 1.000 pessoas para ajudar a receber essas 800 mil.
Cada pessoa dessas 1.000 vai estar lidando com 800 pessoas, que poderá vir do mundo todo. Então, o risco de reter dessas pessoas passar a ter essa doença é grande. E considerando mais ainda que ninguém falou, desculpe, viu, Paulo, estou terminando, mas considerando que ninguém falou, e eu vou dizer com propriedade, porque é a minha área, Barretos tem 100 policiais militares. Estarão trabalhando aqui 1.000 ou mais de 1.000 policiais. A não ser se diminuiu a festa. Mas eu calculo que seja 1.000... Quantos? 900. Diminuiu os policiais, estão economizando. Mas imagina que nós estamos recebendo 800 policiais de fora. E se não mudou, esses policiais vêm de São Paulo, grande parte de São Paulo, vem de tudo quanto é lado. E vocês pararam para pensar que o policial é a pessoa que mais tem contato com as pessoas, mão na cabeça, seu documento. Então, eu pediria até uma atenção maior, eu espero não ser mal interpretado pela Polícia Militar, mas como comandante, como conhecedor de causa, até que tenha mais gel, que tenha mais uma atenção de higienização pelos policiais, porque realmente eles são pessoas potencialmente que poderão estar tendo mais contato com outras pessoas. Então, a pergunta final, e agora estou falando para a doutora Vanessa, mas também para o secretário, até para estar buscando o posicionamento das autoridades, será que não seria interessante que após a festa, pudesse suspender as aulas, que não fosse por 10 dias, que fosse por uma semana, pegando o final de semana, dá 7 dias, para não ter um problema dessas pessoas que trabalharam, porque hoje o professor, hoje o monitor, ele está trabalhando na festa do peão para aumentar o rendimento dele, depois ele vai lidar com as crianças na escola. Será que não seria importante que realmente suspendesse mais uma semana de aula, para que passe a festa do peão, que é importante para Barretos, nós sabemos, e que nós não tenhamos nem uma gravidade, não tenhamos nenhuma uma situação assim de vários casos de gripe suína em Barretos pós-festa peão? Será que não? Obrigado, gente. Bom, eu vou responder uma parte da pergunta e vou deixar o doutor Mussa responder o restante. Com relação à Polícia Militar, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros receberam 2, não um, mas 2 dias de treinamento que foram ministrados pelo doutor Guilherme. Eles também estão orientados com relação à necessidade de uso de máscara e higienização das mãos. Então, a Polícia Militar e os órgãos, como o SAMU, por exemplo, estão sendo muito bem treinados. Agora, com relação às aulas, eu queria que o doutor Mussa falasse. Capitão Carlos, então, nós fizemos um treinamento aqui com os policiais de Barretos, mas nós temos conversado também, não foi colocado ali nas nossas ações, que também, dentre todas as ações, nós temos mantido contatos e conversas com o Coronel Mendonça e o Capitão Mauro. Tá? Várias, inclusive em nível municipal, em nível regional, com o Dr. Lorenzi, nós temos conversado diretamente com os dois. E fizemos esse treinamento. Eles estão bem orientados, inclusive esse aumento do efetivo não vai vir de São Paulo, pelo que o capitão nos informou, vai vir de Bebedouro, Olímpia, aqui da cidade. Olha, isso foi, eu estou falando, foi a informação. E a própria Regional de Saúde, através de outros médicos infectologistas, doutor Iara de Bebedouro, Olímpia, eles estão fazendo treinamento com esses policiais também lá. Tá? Então, essa foi a informação que nós tivemos. E eles estão preocupados, sim. O Coronel Mendonça nos procurou logo, assim, bem uns 20 dias antes da festa, já para viabilizar essas medidas. Com a pergunta, José Carlos de Oliveira. Boa noite a todos. Eu representei no Ministério Público no dia 27, em relação à festa e à questão da saúde pública, que é... Puder levantar, Zé Carlos? Oi? Puder levantar? Tá.
Então, e o promotor fez umas reuniões aí, inclusive estou com a ata na mão, e a preocupação maior da cidadania é a integridade física do cidadão, tá? Porque vida é uma só e festa a gente tem todo ano, né? Agora, o promotor, ele deveria estar aqui, porque para legitimar essa reunião. Porque eu quero saber o pós-festa. Inclusive, vou cobrar dele. Quem que eu vou responsabilizar criminalmente pós-festa se acontecer um surto ou até mesmo a morte de algum. Só isso eu quero saber. Foi uma consideração, né, Zé Carlos? Agora, vereador Milton. Boa noite a todos. Eu vou ser rápido. Na pessoa do Mussa, quero cumprimentar todo o pessoal, as autoridades presentes, e cumprimentar nossos amigos vereadores, o pessoal que está nos assistindo em casa, o pessoal aqui que vieram das suas casas e até ficar aqui nesse horário nos assistindo. Parabéns ao nosso presidente por ter essa brilhante ideia, junto com os nossos vereadores, junto com o Munir, para realizar essa audiência pública, para fazer esse esclarecimento a toda a população barretense, que no momento assim se torna um trauma, e isso se torna muito importante à nossa população. Eu vou fazer 2 perguntas básicas e vou direcionar para o doutor Guilherme. Diria ao doutor o seguinte: vejo nas ruas pessoas assim, usando máscaras comuns. Ela é eficaz ou não? A outra pergunta: a gente faz a higienização em todos os locais com álcool gel. Quanto tempo ele fica nas nossas mãos? Até passar esse tempo, que efeito ele faz? Quanto tempo dura? Só isso. Muito obrigado. Boa pergunta. Com relação à sua primeira pergunta, com relação às máscaras cirúrgicas, que são as mais utilizadas, né? As máscaras cirúrgicas, a gente sabe que tem o efeito principalmente no contato direto com as pessoas. E geralmente quem tem esse contato direto com as pessoas são os profissionais da saúde que estão em manipulação, né? Estão em atendimento, estão fazendo exame físico, né? Não tem nenhum indício técnico, nenhum indício científico que o uso das máscaras pela população geral possam ser preventivas. Isso não é confirmado, não é comprovado. Que é comprovado é que o efeito delas na proteção do profissional ou da pessoa que vai manipular esse paciente, né? Então, isso é muito importante com relação às máscaras. Então, não tem nenhum indício, já foi colocado isso, e mais uma vez eu reforço, não tem necessidade de sairmos pelas ruas ou irmos em qualquer lugar com as máscaras, né? E mesmo porque elas geralmente têm que ser trocadas, né, em curto período de tempo, que elas podem já não ter o efeito esperado. Com relação ao uso do álcool gel nas mãos, ou, né, o uso em qualquer situação, ele vai ter um efeito imediato ali, mas o álcool gel, mesmo o sabão, ele não vai ter o efeito de proteger aquele local com relação a outros germes, entendeu? Eu passo o meu álcool, lavo a minha mão, se imediatamente eu coloco a mão, ou vou ter contato com outros meios contaminantes, eu tenho que automaticamente lavar ou limpar, passar o álcool gel adequadamente, ou o sabão com água em seguida. Tá? Esse é um efeito que a gente até usa dentro do hospital, né? Você lava as mãos antes de ter contato com o paciente e imediatamente após o contato com esse paciente, você já tem que lavar as mãos de novo, né? Então, e com os meios contaminantes também deve ser assim. Sempre que você tiver contato com uma superfície, ou você deve fazer a higienização imediatamente após. Tá joia? Com a palavra, com a pergunta, Hernani Samuel.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, que a gente que faz parte aqui também. É um prazer ter todos aqui presentes. Eu gostaria de saber, levando em consideração o conhecimento que nós todos temos a nível mundial, pela mídia em geral, mais esse conhecimento que a gente está tendo aqui agora, exposto por vocês, a gente sabe que os maiores locais de concentração, aqui em Barretos, seria a rodoviária, o Parque do Peão, o terminal de ônibus. Eu gostaria de saber se a gente não pode fazer uma maior campanha objetivando esses locais, porque o risco, eu acredito, que está nesses locais, levando em toda consideração o que foi dito aqui por vocês. E se os independentes têm algum agente observador, fiscalizador, só para estar andando por ali, para estar, às vezes, detectando alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado. A Jussara responde a primeira e o Marco responde a segunda. Bom, em relação à prevenção desses locais, a gente já vem alertando bastante. É difícil a gente não ter pessoas disponíveis para estar lá toda hora observando tal, mas a gente vem fazendo essas informações, esse trabalho educativo para todas as pessoas, tá? Nós, inclusive, já tentamos, né? Estamos tentando realmente um contato e uma capacitação com o pessoal da Polícia Rodoviária, da Rodoviária e da Viasa, tá? Que é a aviação. Então, isso já está dentro das nossas diretrizes, já está agendado, tá? Então, estava dentro das nossas diretrizes. E, em relação, você perguntou também? Então, do terminal rodoviário ao secretário, ao diretor lá do terminal, Galbas Rui, e a Viasa à empresa de ônibus que circula. A gente já está agendado essa reunião. Tá bom? Eu queria saber, eu não entendi a sua pergunta sobre agente fiscalizador. O que você chama de agente fiscalizador? A gente sabe que a gente andando por lá, às vezes a gente detecta algumas pessoas. Por exemplo, quem bebe demais, a gente percebe que está vomitando ali, algumas pessoas passando mal. Às vezes você percebe que você andando lá, as pessoas observando, tem alguém ali com alguma tosse, alguma gripe, alguma coisa, as pessoas chegam e perguntam, como é que você está bem? Perguntar, porque muitas vezes, quem está com a gripe, com a tosse, não vai chegar e falar assim, eu vim procurar a casa de saúde lá, a Unimed, lá no caso, né? Então, a pessoa está andando ali, está observando essas coisas, que é muito importante, eu acredito. Não, concordo com você. Você tocou num E não ponto... vou deixar de ir na festa, não. Eu vou na festa, vou ser um agente fiscalizador, pode ter certeza. Eu acho que, como a Jussara falou, o próprio policiamento pode estar prestando esse tipo de serviço para a gente. E você foi muito bem lembrado. Essa questão, nós temos 2 ambulatórios médicos lá dentro da Unimed. Inclusive, um de pediatria no próprio rancho do Peãozinho, né? Só fazendo uma alusão aí ao Dr. Caio, que ele estava preocupado no Rancho Peãozinho. Nós temos uma unidade lá também, onde os médicos estão preparados para estar vendo os sintomas. Tá? Então, quer dizer, isso aí, a pessoa pode pegar, mas igual você mesmo falou, você detectar uma pessoa que está vomitando por causa de bebedeiro, coisa, isso aí seria uma especialidade do médico. Né? Aí teria que levar até a Unimed para... Não, concordo. É um exemplo. Com a pergunta, o vereador Capetinha. Senhor presidente, senhores da mesa, senhores vereadores, públicos aqui presentes, munícipes que nos acompanham em suas residências. Senhor presidente, eu iria fazer a pergunta, mas o Guerreiro já fez, o nosso secretário da Saúde, que aqui se fala muito em tanta precaução, que obviamente nós temos que ter, haja vista aqui os profissionais competentes, nos dando as orientações devidas, que a prevenção é o melhor remédio. Né? E me chamou muita atenção, doutor Paulo, quando Vossa Excelência colocou que o profissional ele tem que estar realmente atualizado, né? Com frequência em congresso, para que possa ter argumentação para aqui nos orientar. Como essa casa teve a liberdade de convidá-los, para que nós possamos juntos passar a orientação à população barretense. E Vossa Excelência foi muito feliz. E posso dizer que a responsabilidade nos cabe, sim, presidente, por nós nos prevenir. Eu tenho filha pequena, só vai para lá com a minha autorização. Essa é a responsabilidade, nos pertence. E não querer transferir responsabilidade. Portanto, foram muito felizes. E é com esse intuito que nós temos que estar preparados
A crítica, ela é salutar. O diálogo busca denominador, solução. E nós estamos aqui para isso. Portanto, a prevenção é a solução do fato. Não tem outro. Me chamou a atenção também quando o meu parceiro, o vereador Carlão do Basquete, do qual é membro da igreja, que tem seus cultos, eu não vi Vossa Excelência aqui nessa casa fazer um requerimento para adiar o culto na igreja. Perfeito? Cumprimento. Correto, mas vou a ela se quero. Essa é a responsabilidade da minha pessoa. Só isso. Portanto, senhor presidente, encerro as minhas perguntas. Parabéns, Mussa, pela sua pergunta. Parabenizando aos senhores profissionais, que esta casa está de portas abertas e deixar tranquilo a nossa população barretense. Porque tumulto, todo mundo faz, isso não vai deixar de existir, isso faz parte da arte da democracia. Muito obrigado. Só foi feito, só um minutinho, Carlão. Foi só feita uma colocação de toda a exposição aqui, né, vereador? E ao Carlão, nós não estamos numa sessão, não tem a palavra pela ordem, né? Não. Mesmo assim, eu vou conceder a palavra, pode falar, fica à vontade. Obrigado. Eu entendo a preocupação do Capetinha, ele é independente, todo mundo sabe, ele tem que defender. Eu já te posicionei, senhor presidente, que eu não sou contra a festa. A festa já vem sustentando famílias na cidade. Eu não estou aqui defendendo festa para acabar com festa. A gente está preocupado aqui com o pós-festa. Hoje nós podemos reunir aqui tranquilamente, nos cultos religiosos, como o senhor deve ir à igreja. Eu vou. E o que acontece? A gente fica preocupado pós a festa, se nós vamos poder reunir tranquilamente. Então, pedir para interromper culto aqui, eu não pedi para interromper festa. Eu entendo a sua preocupação, nobre vereador. O senhor é independente, o senhor trabalha lá, a gente sabe o trabalho que o senhor presta, mas o senhor é equivocado, o senhor colocou palavras na minha boca que hora nenhuma eu quis interromper essa festa. Carlão, e muito menos culto. Vamos aproveitar os palestrantes aqui. Desculpa, é que o nobre vereador quis tumultuar um debate que está... Tanto Obrigado. o Capetinha como Vossa Excelência. Oristides Silvestre. É o Tidim. Por que você não colocou aqui Tidim? É um nome difícil, Oristides, pô. Boa noite a todos presentes. Faço aqui da pessoa do capitão Carlos, cumprimentando todas as autoridades e a comunidade da Zona Sul, que nos incluímos também nesse debate benéfico para Barretos. Veja bem, a gente observou, ouviu vereadores preocupados, às vezes, com o próprio umbigo, outras pessoas da área de saúde colocando coisa, mas a gente, em nenhum momento, se viu falar, a senhora Jussara, especificamente para a senhora, que deveria se procurar mais as comunidades mais carentes, como os diretores de associações de bairros moradores, tá certo? Que é um multiplicador fundamental nessa luta de todos os barretenses contra esse mal que está se instalando em grande proporção. Então, veja bem, a gente dá uma opinião para a senhora que, dentro das suas funções, com toda a humildade, vá até os bairros, estamos prontos para recebê-la e auxiliar nisso também, tá certo? Isso é a porta dos bairros falando. E a outra pergunta seria para o senhor Marcos Multa, que é o seguinte, quando vem de encontro com o Hernanes, a pergunta, eu não sei se eu entendi corretamente, mas se os independentes, seria possível, de imediato, algumas contratações para uns agentes de prevenção, como faculdade, feiras que vai ocorrer nesse final de semana. Seria alguns empregos a mais? Sim, claro. Mas, com certeza, seria benéfico para estar orientando com panfletos, tá certo? Realmente, como que deve fazer, o que se deve fazer. Pessoas que têm essa consciência. Seria um gasto? Seria, mas seria benéfico também. Isso é uma opinião e já uma pergunta, se seria possível. E também para o Décio Maruco, se a nossa Santa Casa, porque nas horas boas e ruins, só a Santa Casa que nós recorremos, se está pronta a atender quem seja daqui ou de fora, com toda a eficácia que manda essa situação, tá certo? E também, senhor presidente dessa casa, gostaria de falar para os meios de imprensa, todas aqui de Barretos, que está um pouco omissa nessa situação.
Isso é a opinião de um munícipe. Por quê? Temos brechas, temos tempo suficiente para que cada intervalo de cada programa se fale mais, se oriente mais seriamente. Que se esqueça aquela questão financeira, quem pagou a propaganda ou não. Tá certo? Se os vereadores me permitem terminar aí. Então, é assim, eu gostaria que a imprensa fosse mais solidária com a própria comunidade. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Tidinho. Jussara Cola. Bom, Aristides, obrigada, né, pela sua colocação. Eu acho que é super válida, mas como você viu no quadro que eu expliquei, ela é uma doença que está aí acontecendo há 2 meses. E nesses 2 meses, nós tivemos que priorizar algumas ações. Então, lógico que nós vamos continuar fazendo as ações, sim. Lógico que queremos contar com a colaboração das associações de bairros, é muito importante, a gente já sabe disso, a gente já trabalha junto com vocês, já trabalhou em outras ações em prevenção de dengue, vocês sabem disso, em outras ações que precisamos, sempre as associações estão disponíveis, vamos sim. É que nesse 1 mês e meio, 2 meses que a gente iniciou essas atividades, nós tivemos que priorizar realmente algumas instituições que estão mais em contato com a população, com o público, tá? Para treinamento e capacitação. Você pode estar respondendo? Bom, a gente gostaria sempre de lembrar esse enfoque aí. O pessoal viu durante todo o discurso, mas que já tem uma ação desenvolvida de saúde junto aos hospitais da cidade, em particular a Santa Casa, que ela se tornou hospital de referência para tratamento da influenza A. Nós, se houver necessidade, a gente estará destacando o andar, se houver necessidade, porque até agora nós tivemos 12 casos, né, é muito menor do que qualquer caso que tem em qualquer outra doença. Então, se houver necessidade, nós estaremos disponibilizando, sim. E se por acaso houver uma pandemia na cidade, um caso muito grave disso daí, evidente que nós estaremos somando forças com a Fundação Pio XII, com os demais hospitais que tem a cidade, para que a gente possa estar suprindo o hospital de equipamentos e de medicamentos também desta área. E só vou fazer um adendo. Virá a festa do peão, a convite da Santa Casa, o coordenador da saúde do interior do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Maria Ramos Filho, para estar aqui conosco. Quer dizer, certamente, se a Santa Casa precisar, também nós vamos poder a ele recorrer para que haja mais subsídios, tanto técnico como de medicamento, para esta possível ocorrência aí. Nós não estamos imunes disso, mas se tiver, nós estaremos com isso dando à comunidade uma tranquilidade, vamos assim dizer. Obrigado, Décio. Eu queria até aproveitar o que o Décio falou, né, que o doutor Luiz Maria vai estar vindo aqui, e que também o Ministério da Saúde está vindo aqui para desenvolver outras ações, né, que vai ser o lançamento nacional da campanha de doenças sexualmente transmissíveis e o lançamento nacional da saúde do homem. Nós vamos estar os 10 dias da festa com o stander lá, trabalhando com a nossa equipe, junto à equipe do Ministério da Saúde, essas outras doenças, que são as sexualmente transmissíveis e a saúde do homem. Então, realmente, as pessoas, o próprio Ministério vai estar vindo aqui na nossa festa. Paulo, justamente ia falar isso que a Jussara falou. Acho que o Ministério que é mais preocupado com a doença aí é o Ministério da Saúde, que vai estar presente com um estande dentro da festa também, levando ao conhecimento do público a prevenção da gripe. Com a palavra, o senhor José Mauro. Boa noite para todos. Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde e eu represento os funcionários da saúde do Estado, né, no Conselho. E eu já debati muito com o Mussa sobre a questão das políticas adotadas, que a festa está aí, né? As políticas adotadas na questão de prevenção, tratamento, né, isolamento, já que os primeiros casos foram enviados para Rio Preto. Atualmente, eu não sei como se encontra. Para que os nossos turistas e os nossos munícipes
tem uma segurança para participar da festa? É essa a pergunta que eu faço às autoridades de saúde do município. Zé Mauro, a parte final da pergunta. Sobre a questão do isolamento, nos primeiros casos, Tá, já entendi. nós não tínhamos uma estrutura de isolamento, já que os primeiros casos foram encaminhados pela doutora para Rio Preto, né? Tá. Para que o Doutor munícipe... Tá, vou responder. O senhor me permite só, desculpa me adiantar, ele vai falar depois, mas eu queria esclarecer para o senhor que eu não encaminhei os casos para Rio Preto porque nós não tínhamos estrutura de isolamento, mas sim porque isso era política estadual no momento. Viu, Zé Mauro? Eu vou completar o que a doutora falou. Quando começou a questão da gripe suína, né, conhecida como gripe suína, o protocolo exigia que, se tivesse caso na nossa cidade, vou falar de Barretos, o hospital de referência era o hospital de base de São José do Rio Preto. Era para lá que a gente tinha que mandar. Eu não sei se você chegou desde o começo na reunião, tá certo? Nessa reunião, e depois que a gripe começou a ter a sua amplitude, aí os hospitais de cada cidade passou a ser referência. Então não teve nenhum caso que foi enviado para Rio Preto, a não ser a primeira, né, o primeiro caso, né, que aconteceu de ter que ir, porque lá era o hospital referência. Depois todos os outros ou foram tratados na Santa Casa, que está aí o provedor Décio, um foi tratado lá no Hospital São Jorge e um está sendo tratado lá no Hospital Pio XII. Tá? Os demais casos, todos em Barretos. E como o Décio Maruco falou, o provedor, numa reunião junto com o nosso promotor, que teria um andar, se necessário for, para fazer uso de isolamento, se for necessário. Tá certo? Que, por enquanto, não é necessário fazer isso, tá bom? Obrigado. Agora, a última pergunta é uma resposta que a professora Maria Helene Diniz vai fazer. Boa noite a todos. A moça me perguntou se eu iria fazer uma pergunta. E eu disse que não, que eu vou dar uma resposta. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos. Eu estou, assim, encantada com a atuação da Câmara Municipal. Estou vendo todos os especialistas, os munícipes fazendo pergunta, está todo mundo atento. Vocês estão de parabéns. O que eu vou falar, talvez, vocês já falaram tudo. Então, eu vou simplesmente fazer um acréscimo. Na Idade Média, havia muita peste, porque não havia saneamento básico. Os reis iam ficando numa determinada capital durante um determinado tempo, e aí os dejetos iam sendo acumulados, o que provocava a peste. Então, os governos da Idade Média, de todos os reis da Europa, de todos os reinos da Europa, eles eram itinerantes. O governo era itinerante. Acontece que, na Idade Média, no século XIV, houve uma peste. Vocês assistiram esses dias atrás à representação de uma peça pela Globo, eu não sei se é sequência, que eu não assisti, em que a Débora Seco e o Lázaro Ramos estão atuando no Decamerão. Quem escreveu o Decamerão foi Boccaccio, Giovanni Boccaccio. Eu digo isso porque eu fiz curso de letras neolatinas, estudei literatura francesa, literatura italiana também. E o professor Eduardo Guerino nos mandou ler o Decamerão de Giovanni Boccaccio. Conta sobre uma peste que aconteceu na cidade de Florença, e os jovens, o que aconteceu? As pessoas ficavam com a peste... Fique à vontade, professor. Posso falar? Pode falar. As pessoas viam... Morria gente. Morreu em Florença, naquele ano, naquela época, mais de 100 mil pessoas em Florença, naquela época, século XIV. E os jovens, cansados daquilo, os jovens tomavam várias atitudes. Às vezes, eles resolviam aproveitar a vida. Puxa vida, eu vou morrer.
eu vou aproveitar a vida. E aí aprontavam tudo. Outros jovens, às vezes, se afastavam. O Decamerão, que vocês devem ler, do Giovanni Boccaccio, conta a história de 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes, que, cansados da peste, vão para um castelo fora de Florença. E lá eles começam a contar histórias. São 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes. Cada um é feito rei por um dia, ou rainha por um dia, e eles são obrigados a contar histórias. Aliás, eles escolhem contar histórias. São 10 jovens, e ali eles permanecem durante 10 dias. 10 multiplicado por 10 dá 100. São 100 histórias. E as histórias, sempre havia um rei, um deles um dia era rei. E ele marcava a história que ele queria. Muitas dessas histórias, quando se fala em Decamerão, o pessoal fala que é a comédia do sexo. Mas vocês devem ter ouvido a um filme chamado Boccaccio 70, com a Cláudia Cardinale, se eu não me engano, é filme italiano, de algumas décadas atrás. E agora está havendo a repetição. São 100 histórias. São 100 histórias. E outra coisa, nesta época do século XIV, também houve uma crise financeira. Houve uma crise financeira. E eu aconselho, nós estamos aí estudando o que deve ser feito, ótimo, maravilhoso. Porém, se quiserem um pouquinho mais de literatura, leiam o Decamerão, do Giovanni Boccaccio. Só mais uma coisinha. Eu escrevi esses dias atrás um artigo no jornal O Diário sobre o ano da França no Brasil. E o título foi A Peste, de Albert Camus. É um escritor da Argélia, que era uma província. A Argélia é um país de formação francesa, era uma colonização francesa. Albert Camus ganhou o Prêmio Nobel em 1952 por causa desse livro. Vocês precisam ver a descrição. E outra coisa, tem um outro livro que fala sobre peste, chama-se A Pele, de Curcio Malaparte. Um pouquinho de literatura para acabar isso aqui, tá bom? Desculpa, viu? Não, que isso, tchau. Professora. Sempre é uma aula. Fui aluno da professora Maria Helena. E isso é importante, a participação popular, a Câmara, por diversas vezes, vai estar realizando audiências públicas, porque nós temos que ouvir a população. Eu vou passar a palavra para o doutor Munir para ele dar as considerações finais. Parabéns pela aula, professora. Agradeço a presença de todos, aqueles que estão nos assistindo pela televisão. Acredito, tenho certeza que as dúvidas dos munícipes tenha sido sanado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos, o pessoal da mesa, os palestrantes, que de uma maneira voluntária se dedicaram mais uma vez, porque eu tenho certeza que isso aí está sendo uma constante na vida de vocês por esses meses. Quero agradecer a presença das autoridades aqui presentes, dos vereadores, colegas que acompanharam a sessão, a audiência pública, das pessoas que nos acompanharam na galeria, elucidando com perguntas aquelas dúvidas que vocês tinham, a população que nos acompanhou até esse momento. E eu falo, como eu falei no início, não é a população só de Barreiros Mussa. Aqui está nos ouvindo Colina, Bebedouro, Guaíra, Jaborandi, uma série de cidades aí. Então, porque foi importante também para essas cidades estarem ouvindo a palestra dos ilustres que vieram aqui nos presentear com seus conhecimentos. Cumpridas, assim, a finalidade da presença audiência pública, declaro encerrado, agradecendo a todos os que prestigiaram o Poder Legislativo de Barreiros. Obrigado.